conte, vamos contar um pouquinho sobre a história aí, sua história, quem é Rafael, de onde saiu Rafael Cordeiro. Pronto. Resumidamente, eu sou ilustrador, arquiteto e urbanista. Trabalho com quadrinhos já há muito tempo. Trabalho também com atuação de interesse social no governo. E essas duas atuações, elas sempre tiveram em conjunto na minha trajetória. Então, no meu caso, uma coisa acabou influenciando a outra. E muito por conta também de minha formação, eu tenho sempre acompanhado questões sociais no geral, não só racismo, mas como outras mazelas sociais que afetam a nossa sociedade. E aí estamos no interessante para ter essas discussões, até porque eu imagino que na escala que está se tendo hoje, a gente não teve isso no Brasil, pelo menos não que eu me lembre, pelo menos com a força que você teve essa discussão nos Estados Unidos, por exemplo, na década de 60. Então a gente está, acho, num momento histórico único, e o Brasil, na verdade, acho que ele está vivendo uma versão condensada do que aconteceu nos Estados Unidos na década de 60 e o que acontece hoje, tudo de uma vez só. E acrescido a isso, toda é, a circulação de informação que existe por conta das redes sociais, da internet. Então, assim, a gente pegou um contexto e que sendo colocado para a sociedade brasileira de vez. Então, assim, as pessoas estão absorvendo isso de maneiras diferentes, até porque têm apreensões diferentes sobre o tema e são afetadas pelo tema de maneira diferente, né? Uhum. Isso foi uma coisa interessante que a gente começou. A live surgiu por causa disso, das pessoas, do entendimento É, diferente que as pessoas têm umas coisas das outras. E a gente falava da. Eu falei, contei a você a história de lá de Santa Catarina. Eu cheguei sim, em Santa Catarina e era conhecido como o Negrinho da Bahia lá no evento. E para a gente era muito exatamente. engraçado como a diferença de local ele varia, onde a pessoa é considerada branca e onde a pessoa é considerada negra. Por isso os nossos tons de cinza, como você falou. O que acontece? A gente, na verdade, tem uma impressão falsa de que essa classificação dita racial, entre aspas, ela é estanque e ela imutável com o tempo. Mas ela é totalmente contextual. Então, assim, vários povos foram classificados como, inclusive, os índios, os indígenas aqui no Brasil, inicialmente eles eram chamados pelos portugueses de negros da terra. Então, é, só faz sentido essa classificação, e ela não tem nada de intrínseca. Ela, na verdade, é uma ferramenta reducionista de dominação. Então, assim, ela não tem a ver com o que a população, como aquele contingente populacional se enxerga, mas como a sociedade que domina aquele território se interessa em classificar aquelas pessoas para manter o jugo sobre a população e atingir os objetivos de desenvolvimento, entre aspas, ou de dominação que são elaborados pelas pessoas que estão na elite, dita elite dessa população. Então, assim, a escravidão, primeiro, ela não é um fenômeno exclusivo das populações africanas subsaarianas, que foram as populações escravizadas aqui no Brasil depois dos indígenas, mas a diferença da escravização advinda do tráfico transatlântico em relação a outros períodos da história de escravização, por exemplo, os romanos escravizaram vários povos e basicamente todos os grandes impérios escravizavam povos em maior ou menor medida. A questão com o tráfico transatlântico é de que isso se tornou um negócio em escala mundial. Então você tinha tanto o aspecto da exploração do recurso do ser humano, quanto o ganho financeiro com isso. Então, assim, a escravização nas Américas, por exemplo, ela não adveio somente de um processo de dominação territorial, como é o que geralmente acontece em outras partes do mundo. Ela veio junto com isso
com toda uma lógica mercantilista e de exploração de bens materiais das colônias, e que gerou esse processo perverso cujos resultados a gente está vendo até hoje, né? Então, foi um processo que ocorreu mais ou menos meados do século XVI até o XIX, numa América que inicialmente era habitada por povos indígenas e que foram totalmente dizimados para atender essa pressão da expansão econômica da Europa, principalmente Europa Ocidental, que foi quem teve colônias, tanto nas Américas quanto nas Áfricas e na Ásia. E aí, o que acontece? A classificação dita racial, ela veio como o elemento principal para você dividir aquela população de seres humanos em categorias, estabelecendo as categorias mais importantes e as menos importantes, para que daí você crie um sistema de exploração tanto da mão de obra da pessoa, quanto de exploração dos recursos humanos, com o menor custo possível, tanto do ponto de vista psicológico quanto financeiro, e com o maior lucro, a mais-valia. Então, gerou a situação que você tem nas Américas todas, sendo que Brasil e Estados Unidos são países em que a exploração do trabalho da mão de obra africana, ela, em termos de população, ela teve um peso cultural do que as regiões da América Latina, por exemplo, em que essa exploração ela basicamente se concentrou no indígena, que já havia lá, como na Argentina, Uruguai teve exploração de escravo africano também, mas a questão deles maior foi com o indígena. O Chile também. E aí, no final das contas, o que a gente tem no final da escravidão? A gente tem os processos abolicionistas que não surgiram de uma benevolência de quem estava no centro de poder da colônia, mas assim, como fruta de todas as revoltas que aconteceram desde o início da escravidão. Então não foi nada dado, outorgado, foi uma abolição conquistada em diferentes datas, em diferentes. Uhum. E aí a gente tem casos que inicialmente parecem similares, Brasil e Estados Unidos, mas que têm tons de cinza muito diferenciados. Então, o que a gente tem no Brasil é que nosso Brasil foi o último país a acabar com a escravidão. E se você olhar o texto da Lei Áurea, ele só tem 2 artigos, o que extingue a escravidão no Brasil e revogam-se as disposições do contrário. Ponto. E aí você, dia 14 de maio, para pensar que durante 350 anos, a pessoa que tinha a sua aparência, ela era diminuída em todos os aspectos da vida dela, desde criança. Então, você ouve que você não presta, que você é ruim porque o seu cabelo é assim, porque sua cor é assado. Existia justificativa religiosa para dar backup à escravidão. Então, 350 anos, as pessoas naquela sociedade foram acreditadas naqueles papéis que, inclusive, eram fruto de um pensamento divino. E aí, de um dia para o outro, papel dizendo que é escravidão. E aí, como é que fica a cabeça dessas pessoas? Tanto do lado de quem saiu, em teoria do processo, de que a lei não tinha. Então, assim, era todo mundo está livre e é isso. Um abraço, beijo para todos. Então, sem nenhuma política para integrar essa população formalmente à população que já vinha sendo historicamente formada no processo de construção da população brasileira. E, por outro lado, a pessoa que, por conta da caracterização racial, ela estava na posição de conforto. Então, você imagina uma pessoa que nasceu e cresceu ouvindo que a pele dela era bonita, o cabelo dela é melhor, que ela tem o privilégio por ter o olho azul e que, por conta disso, não por conta da capacidade dela enquanto pessoa, mas por conta disso, ela já sai de cara como ser humano melhor. E aí, de um dia para o outro, você acha mesmo que essa pessoa que está no conforto, com toda aqueles
aquela centena de seres humanos servindo a ela, ela vai cair em si, não, agora que a escravidão acabou, eu vou tratar essas pessoas como ser humano. Não foi isso que aconteceu, e aí, isso, assim, os reflexos disso a gente vê até hoje, e aquela história, né? Só lembra quem apanha, não quem bate. Então, quem está na posição de privilégio é muito difícil, a não ser que aconteça alguma situação na vida que faça com que o olhar seja diferente. Mas a tendência é que você, se você está no privilégio, você, em princípio, não tem por que mudar de posição, porque assim, tá bom para você. Você tem um maior lucro, aí você, do ponto de vista pessoal, você reproduz o pensamento colonial, que é ter o maior lucro do ponto de vista psicológico e financeiro, com o mínimo de esforço, que assim, que é o capitalismo quer, né? Mais ganho com menos esforço. Eu tenho um livro chamado A Controvérsia de Valladolid. Não sei se você já viu. E eu li esse livro, ele é bem interessante, que ele fala sobre uma conversa que teve, um julgamento que teve em Valladolid, que era para decidir se os negros tinham alma ou não. Uhum. E foi muito interessante o livro, que ele começa falando sobre isso, porque assim, se não tem alma, os negros podem ser escravizados. Mas se eles tiverem alma, a gente tem que repensar, porque eles são filhos de Deus. Então, isso foi uma coisa que aconteceu lá na Espanha. E para a gente ter ideia de como era a percepção dos europeus diante dos negros que estavam vindo para aqui, para as Europas. Tanto a Europa espanhola quanto a portuguesa. Mas a gente estava falando disso, surgiu uma pergunta que foi muito interessante aqui, que o Anderson mandou, que é sobre isso. Por que os mestiços se dizem pretos, mesmo sendo mestiços? E você acredita que isso ocorre por qual razão? Porque alguns mestiços, como ele fala, se declaram negros e outros não se declaram negros. O que é que define o mestiço? Vai ou não ser ou não negro? O contexto no qual ele está. Por quê? O comparativo Brasil e Estados Unidos. Nos Estados Unidos, principalmente a região da Louisiana, que teve colonização francesa, por muito tempo a classificação racial, na verdade, a relação entre aquele conjunto de pessoas era similar do Brasil, então era por aparência. Então, se sua aparência, seu fenótipo, é mais parecido com o da população branca, e você tem o suporte de alguém dessa população, seja um pai ou um parente poderoso, você acaba sendo absorvido por essa que você tem um tom mais escuro. Vai parar para pensar. Basicamente, acaba sua conexão está cortando. Se a pessoa é classificada como mestiça ou como outra coisa, está cortando? E agora? Voltou? Tá. Ele está dando uns picotadas. Você está perto do modem? Não, estou perto do. Vou fazer o seguinte, vou botar no 4G para ver se fica melhor. Pronto. Tenta mudar aí. Porque está travando aqui de vez em quando. Agora mesmo está travado. E a gente está conversando com o Rafael Cordeiro, que ele está falando um pouco sobre a história dos negros aqui do Brasil, e principalmente sobre o 14 de maio, como ele falou que era importante. A gente começou falando sobre isso aqui, que é uma música, inclusive, do Lazo, 14 de maio, e o Rafael agora voltou com o nosso 4G. Diga, meu amigo. Pronto. Continue, por favor. Então, o que acontece? Você é classificado com base na textura do cabelo, cor da pele e traços faciais. Então, se você tiver meus traços faciais, minha cor, mas se tiver o cabelo liso, você já não é negro, a depender de onde você esteja, por exemplo, em Salvador. No sul, como existe uma população de ascendência europeia em maior quantidade, eu sou obviamente negro. Então, isso varia das suas características, dessa combinação e da região onde você está. Juntamente com isso, em qual cultura você foi inserido por sua família. Então, você pode ter uma pessoa que seja mestiça, mas que se identifique como negra, porque ela é uma pessoa que foi criada na liberdade, entre vizinhos, parentes negros, e na cultura eminentemente ligada à cultura africana, ou você pode ter exatamente essa mesma pessoa, com esse mesmo fenótipo,
criado no Corredor da Vitória, mais próximo da cultura europeia e, sem, assim, para todos os efeitos, ele ser branco. Então, como a gente, na verdade, o racismo que ele faz, de maneira muito reducionista, é tentar separar preto e branco, ponto. Esquecendo os nuances que existem no meio. E aí, quando você está no meio do nuance, você fica perdido e não sabe para onde você vai. Então, assim, é muito de contexto, muito também como a pessoa se enxerga, como as outras pessoas enxergam, e é como você falou, você pode ser branco aqui no Sul, você ser negro, e assim, é uma experiência interessante e que eu recomendo para que todo mundo que puder viajar para fora prestar atenção nisso, em como você, principalmente brasileiro, como você recebe categorizações diferentes a depender do país onde você esteja. Então, eu já passei por tudo que você pudesse imaginar, por africano, por americano, por francês. Então, a pessoa vai te olhar e na cabeça dela, com o referencial que ela tem, ela vai tentar te encaixar na coisa mais próxima que ela conhece. Então, essa não é uma posição estanque. Então, por isso que existe, por parte da população mestiça, essa indefinição em relação a que categoria, até porque, assim, categoria racial, ela, do ponto de vista psicológico, ela não segura ninguém. Assim, o ser humano, ele se identifica, de fato, com muito mais força por questões culturais. Então, pessoas que são adeptos do candomblé, elas têm uma identificação forte entre elas, do mesmo jeito que pessoas evangélicas têm uma identificação forte entre elas, que é por um aspecto que é religião, que é um aspecto formador da visão de mundo deles. Então, isso você tem, assim, a pessoa tem como dizer categoricamente, eu sou evangélico, ou sou católico, ou sou filho de santo. E porque essa é uma classificação que ela meio que escolheu para si, foi o meio no qual ela foi inserida. E assim, você querer, por exemplo, e aí é um dos problemas da questão da discussão das questões raciais relacionadas à população negra. Lembrando que não é só a população negra que sofre preconceito racial, mas o preconceito racial contra a população negra é um dos pilares da injustiça no nosso país. Então, qual é um dos grandes problemas que se tem? Você querer dar o mesmo tratamento, ter o mesmo tipo de fala entre negros evangélicos e negros do candomblé, só pelo fato de visualmente eles terem traços similares. Isso não segura ninguém. Então, você tem que fazer um trabalho, na verdade, acho que hoje é a grande charada do século XXI, é de trabalhar a diversidade dentro dos grupos que são considerados marginalizados. E eu não vou nem dizer minoria, porque em Salvador a população negra é maioria absoluta, é 83% da população. Então, a gente tem um problema de que vivemos num sistema que ele é dicotômico e que ele privilegia o reducionismo, com a diferença que, se você é o discriminado, você é reduzido a uma coisa só. Se você está do outro lado, que é o privilegiado, você tem o direito à diversidade. Então, se você for branco, você pode ser o que você quiser. Se aparecer um ladrão branco na rua, ou se um político branco, ou qualquer uma outra pessoa branca com características negativas, você, branco, não vai ter os efeitos negativos disso para você enquanto pessoa, porque a sociedade é criada para enxergar as pessoas brancas como indivíduos. O negro não. Basta aparecer um político negro corrupto ou uma pessoa negra que faça alguma coisa contra o que está estabelecido, todo mundo apanha do mesmo jeito, porque a estrutura, o racismo estrutural, ele foi feito para isso. Então, eu estou no privilégio, eu posso ser o que eu quiser, mas você, que é o discriminado, você está reduzido a isso. Então, assim, para você ser considerado perto de gente, você tem que ser 10 vezes superior, você tem que ser um pináculo de moral e bons costumes. Ainda assim, a gente vai meter pau em cima de você, mas você tem que ser para que, no final das contas, você seja mais ou menos aceito pela sociedade. Então,
tem essa questão perversa que o racismo traz, que é diversidade do lado de quem bate e reducionismo para o lado de quem apanha. E nesse reducionismo acaba acontecendo que muitas pessoas na própria população negra às vezes acabam criando discursos querendo levar todo mundo para o mesmo barco, sendo que nem todo mundo está no mesmo barco por diversas razões, embora o preconceito queira botar todo mundo no mesmo barco. Então, eu acho que tem muito isso, assim, dessa questão da diversidade versus o reducionismo e como é que a gente trabalha para que as pessoas sejam vistas com direitos iguais, mas que se respeite a diversidade de cada recorte social dentro da população negra. Então, quem é filho de santo, quem é evangélico, quem é irreligioso, ou por categoria profissional. Então, acho que muito da luta do século XXI é muito essa, de trazer à tona a diversidade e acabar com a perversidade do reducionismo que é imposto historicamente à população negra. Muito bom. Cara, tem umas perguntas aqui que o pessoal está mandando aqui para a gente. Paulo, mestre Paulo aqui da Capoeira, nosso amigo Paulo Palmares, está mandando algumas perguntas falando sobre o movimento negro e o radicalismo, se são necessários o radicalismo no movimento negro. E ele fala também o que é que você acha do nosso representante da Fundação Palmares nesses tempos de hoje. Bom, pessoal, primeiro só uma coisa. Vocês que estão assistindo aí, compartilha essa live, manda para o pessoal para assistir, chamar mais gente para assistir também. Compartilha aí com o pessoal. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Assim, primeiro, em relação ao presidente da Palmares, é muito simples. Ele é o oposto da instituição que ele representa. E acho até interessante para que as pessoas vejam isso, porque existe uma crença de parte da população negra de que uma pessoa negra que acesse um lugar de destaque, necessariamente ela vai ter empatia com as questões relacionadas ao preconceito. E isso não é verdade, porque, tirando o fato de qualquer pessoa dele ser negro, ele é um ser humano com todas as falhas que a gente está vendo. Então, assim, o fato dele ser negro aí, na verdade, só exacerba essa dicotomia entre o que ele pensa e o que ele diz sobre o movimento negro e sobre todas as questões que a instituição Palmares, a Fundação Palmares representa, e o propósito da criação da Fundação Palmares. Então, você imaginar que é uma pessoa desse perfil que está numa instituição que tem o nome do espaço de resistência maior contra a escravidão da população negra no nosso país. Então, assim, é completamente anacrônico, mas eu acho importante para que se quebre primeiro essa falsa ideia de que só porque você é negro, que necessariamente você abraça todas as questões relacionadas e que você vai fazer isso em benefício da sua dita raça. Então, acho uma aberração, mas acho educativo que ele exista, para mostrar que esse tipo de pessoa negra existe também. Primeira coisa. Segundo, em relação ao radicalismo, eu estava vendo outro dia um vídeo de Marlon Brando sobre ele explicando sobre o porquê dele ter recusado o Oscar pelo Poderoso Chefão, o primeiro Poderoso Chefão. E, na verdade, assim, quem foi receber o Oscar foi uma pessoa com traços, com ascendência indígena. E aí, na entrevista, anos depois, o que ele falou? De que foi uma forma dele de protestar contra o preconceito em Hollywood, contra as minorias nos Estados Unidos. E aí, em relação à população negra, ele citou uma coisa muito interessante, que foi que naquela época, na época da entrevista, se eu não me engano, década de 70, eu acho. Não, acho que foi um pouco depois. 80. Mais para 80. Ele já tinha mais de 50 anos. Ele estava citando que, historicamente, a população negra era mal representada no cinema, historicamente. Então, assim, você tinha os piores papéis e papéis que diminuíam a imagem, e que tudo que se conquistou, principalmente com os direitos civis nos Estados Unidos, na década de 60, que gerou o ato de
dos direitos civis de 64 foi fruto de muita luta e de muita manifestação. Então ele fala textualmente que se a população negra não tivesse feito barulho e estivesse esperando que a população branca dos Estados Unidos caísse em si para que a população negra fosse representada de maneira melhor, esse dia não ia chegar nunca, porque, como a gente falou no início, quem está na posição de conforto não tem nenhum motivo psicológico para mudar, porque o conforto está para ele. E aí teve uma outra questão, que aí é advinda dessa conversa de Marlon Brando, que é assim, essas manifestações, e ainda exacerbadas que sejam, na verdade, assim, elas são estopim da crueldade de mais de 300 anos. Então, é você pensar que isso que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, aqui no Brasil e nas manifestações no mundo, é fruto de muita gente que foi arrancada do seu lar, muita mulher estuprada, criança estuprada, pessoas que passaram a vida toda e passam a vida toda numa situação de subserviência. E, assim, o psicológico para uma pessoa negra, principalmente se você for mulher, assim, a depender de você, onde você esteja, assim, você já começa perdendo na sua vida. Então, tem um vídeo também que viralizou na internet, muito interessante sobre isso, no qual tem um cara, que eu acho que é um professor, e aí você tem várias pessoas com perfil de estudante, entre 15 e 20 anos, e ele começa a listar situações que não tem nada a ver com quem você é, mas com as situações que a pessoa recebeu durante a vida. E aí, a cada situação que ele lista, a pessoa dá um passo. Então, você vai vendo que, por exemplo, ele cita aqui, se seu pai e sua mãe ainda estão casados, ou se você nunca teve que ajudar a pagar pelas contas de casa. Então, à medida que ele vai dizendo, e as pessoas vão avançando, você vai vendo o perfil físico de quem vai ficando para trás. E aí tem hora que ele diz, agora corre. Então, como é que você pode pensar? E aí ele desconstrói o discurso da meritocracia, porque como é que você pode pensar em meritocracia se tem gente que já começa 1 hora atrás na corrida? Mas quem está no privilégio não vê isso, porque quem está no privilégio, se você acorda e aí você vê que na televisão a propaganda que tem ali é a pessoa parecida com você, com o seu tipo de cabelo, você acha que o mundo para você é normal. Anormal são os outros. E aí, as manifestações, elas vêm muito em função disso. E, algumas vezes, assim, o ideal sempre é que a gente argumente, porque a gente está num processo de reeducação das pessoas, de todas as pessoas. Tanto da pessoa que está na posição discriminada, para que ela veja que ela é um ser humano de valor, quanto da pessoa que está na posição privilegiada, para ela perceber que não é bem assim. Mas existem momentos que não dá só com a argumentação para que os avanços aconteçam. E daí surgem as manifestações. E elas são totalmente legítimas. Assim, se você for parar para pensar, ontem foi o dia do orgulho mundial LGBT, que é uma data que está ligada à manifestação que aconteceu na boate Stonewall, porque a galera estava cansada de apanhar da polícia, e chegou um dia a galera não aguentou mais. Então, eu acho que assim, as manifestações elas são totalmente válidas, porque elas são fruto de processos históricos cruéis, e de que as pessoas foram obrigadas a ter, você é obrigado a ter que aceitar isso, e acho que assim, elas são parte do atual processo de reconstrução de sociedade, e acho que elas são importantes. Assim, eu não vejo como a sociedade avançar do jeito que as pessoas pensam hoje, quando você tem um cara como esse, na Palmares, como você tem gente que se declara abertamente racista, não tem como você ter discurso brando com algumas pessoas. Com outras pessoas dá para você ter uma conversa, porque assim, tem gente que realmente não teve a educação apropriada quando mais novo e absorveu tudo aquilo ali como sendo normal, mas que ainda tem assim, empatia e cognição para entender, poxa, eu estou errado, então eu preciso rever meus valores. Mas tem gente que não é assim. Então, por conta desses que não são assim, que vão querer e que querem que aquele mundo antigo ele volte, por conta desses que existem as manifestações. E aí eu acho assim, elas
totalmente legítimas. Não vejo como elas não acontecerem. E acho que elas são o principal motor para os grandes saltos de evolução para a sociedade. Eu vi uma entrevista uma vez, perguntaram isso, né, sobre as manifestações, que está tendo um maior debate aqui no grupo, legal. O pessoal discutindo, Milena a favor das manifestações mais exacerbadas e Gustavo contra, e Paulo procurando saber. Mas eu vi uma entrevista muito interessante que ele fez assim: veja o número de negros mortos pela polícia. Veja o número de negros presos nos presídios do Brasil. Veja o número de negros desempregados comparado aos brancos. Veja o número do salário dos brancos. Se isso não é violência, vocês estão preocupados com quebrar a vidraça? Eu acho que tem alguma coisa errada nesse mundo. E é muito interessante o que você falou, porque assim, a gente começa a perceber que as pessoas nenhuma revolução foi feita com nota de repúdio. Então, se você pega a Revolução Francesa, não foi a nota de repúdio que derrubou a Bastilha. Se você pega a Revolução Russa, não foi a nota de repúdio que derrubou o czar. Na Alemanha também não foi a nota de repúdio que derrubou o César de lá também. Então, é muito interessante como as pessoas hoje acham que por meio de nota de repúdio e que conversa, a gente vai conseguir mudar muitas coisas que não tem condição nenhuma de mudar, ser mudadas dessa forma. Mas vamos continuar Eric, aqui. Porque... diga. Até interessante o que você falou pelo seguinte, e em relação a todos esses movimentos que você citou, e o Brasil, o que acontece? O Brasil foi um dos únicos países onde a elite não perdeu nada. Absolutamente nada. Então, na França, a nobreza perdeu status, a família, Maria Antonieta, ela foi decapitada. Na Rússia, a família do czar Nicolau toda foi assassinada. E aqui no Brasil, a elite que estava na posição de poder durante a escravidão continuou na mesma posição de poder depois. Então, acho que assim, o grande diferencial do Brasil em relação aos outros países é que a elite agora está se vendo obrigada a vislumbrar a possibilidade de perder os privilégios que, historicamente, mesmo com o fim da escravidão, ela não perdeu. Então, assim, você perdeu aquela pessoa como sua escrava, mas até hoje a gente tem empregada doméstica, que é resquício de escravidão e que só foi começar a ter direito de trabalhador durante o governo do PT. Então, assim, é muito recente. Só um detalhe também, perdeu o escravo, mas ganhou a indenização do governo do Império. Exatamente. Então, o Império pagou pelos escravos que foram libertados. Com a desapropriação do escravo. É tipo, você, assim, quem está no privilégio no Brasil é a elite da parcela branca da população, a galera não perdeu nada, e não perdeu nada até o século XXI, ou seja, desde o século XVI até hoje, este pessoal não perdeu absolutamente nada. E agora eles estão se vendo obrigados a perder. E aí vem aquela coisa, né? Muito, como você mesmo falou e como outras pessoas citaram, todas as violências que foram naturalizadas, elas estão vindo à tona, e a gente tem sorte hoje que existe a internet, porque assim, a internet ela fez uma coisa muito maravilhosa, que foi dar voz. Então, você não depende de redes de televisão que são controladas por elites brancas para você dar visibilidade à sua questão. E aí não só em relação à questão da população negra, mas com todas as outras questões. Então, com a disseminação da cultura digital e da circulação de informação nessa sociedade digital de informação que a gente está caminhando, essas questões deixaram de ser abafadas, e aí quem estava nas estruturas de mídia tradicionais acabou se vendo obrigado a ter que dar voz a isso. Então, assim, muito por conta disso, estão havendo esses saltos na cultura pop, por exemplo, e aí você tem a questão, o filme do Pantera Negra, a quantidade de personagens negros e de outras etnias e LGBT que estão surgindo aí. Isso já é um movimento que vem desde os direitos civis, e isso é muito forte nos Estados Unidos, e sempre foi muito tímido do Brasil. Então, se você for parar para pensar, década de 80 nos Estados Unidos, você já tinha seriados que mostravam, como o Maluco no Pedaço com o Smith, que mostravam uma família de classe média negra. Nos Estados Unidos, década de 80, década de 90. Quando é que foi que você viu novela aqui no Brasil com protagonistas negros ou com a família toda negra? Ou filmes, por exemplo, filme de romance,
em que os protagonistas não sejam brancos. Então, muitas dessas coisas acontecem por quê? Porque é a elite que tem dinheiro para poder financiar a cultura pop. E aí a cultura, principalmente a cultura de massa, ela é muito baseada na imagem. Então, seja a imagem em movimento no cinema, ou seja a imagem estanque na revista, no quadrinho ou no jornal. E aí, se você é uma pessoa da elite e que seu único repertório de pessoa negra é a empregada que serve sua família desde que você se entende como gente, você vai reproduzir esse repertório naquele estúdio de cinema, ou naquela revista, ou naquela agência de publicidade da qual você é dono. Então, o que acaba acontecendo é que, historicamente, a cultura pop ela tem sido utilizada para reforçar esses estereótipos. E aí, com os direitos civis, e aí, nos Estados Unidos, os direitos civis fazem com que a população negra acesse posições de destaque que não acessavam antes. Então, você tem um Michael Jackson, por exemplo, que Oprah Winfrey, que você não tem um equivalente a Oprah Winfrey no Brasil. Então, assim, uma mulher que é milionária, se ela não for bilionária, você vai imaginar uma mulher negra bilionária, ela está entre os poucos bilionários negros, mas existe. Quem é que você tem aqui no Brasil? Então, assim, qual a representatividade que essas pessoas têm para o geral da população? Então, o que acabou acontecendo é de que essas revoluções, advinda de manifestações e da ascensão da população negra nos Estados Unidos e da visibilidade, começou a fazer com que pessoas acessassem lugares que antes elas não acessavam, e isso é que acaba provocando a mudança de pensamento naquelas pessoas brancas que estão ali, por exemplo, numa agência de publicidade que pela primeira vez vai ter um redator negro ou um ilustrador negro. Então, é isso. As pessoas elas precisam conviver de fato para enxergar a diversidade, porque assim, a diversidade da boca para fora, ela é bonitinha para ser dita, mas se não te afeta no seu dia a dia, tipo, é bonito você dizer, mas, por exemplo, seu filho não convive, não tem colegas negros, não tem professoras negras, não tem nenhum referencial que não seja, por exemplo, um referencial negativo. E aí, voltando à entrevista de Marlon Brando, ele fala muito isso. Nossos referenciais eles são formados desde criança, e qual é a imagem que você acha que uma criança negra vai ter, ou de uma criança indígena vai ter, se ela é bombardeada todo santo dia na TV, nas revistas, na publicidade e pela fala das pessoas na rua, de que o estereótipo que ela é parte de um grupo que é visto como preguiçoso, como feio, que é inferior aos outros. Então, você, desde ser e você, assim, você tem um filho, você sabe, criança é esponja. O que você disser, ele acredita. Então, desde criança, você é introjetado com isso, e aí você leva muito tempo, quando você consegue, para sair disso aí, assim, e o prejuízo psicológico para você está feito para o resto da vida. Então, tem muito isso, de que a gente está num momento especial, porque a gente, aqui no Brasil, a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, você está desconstruindo conceitos, tanto para quem está do lado oprimido, quanto para quem está do lado do opressor, e fazendo com que essas pessoas discutam e que vejam que elas vão ter que conviver, porque nós somos uma sociedade, e aí, para o mundo natural, ele não está nem aí para as divisões que a gente cria. Se você é negro, branco, mulher, homem, trans, o coronavírus não está nem aí. Ele vai infectar você, você não precisa nem ter um corpo saudável, basta ter um corpo com a química que ele precisa para se reproduzir e, de preferência, levar seu corpo embora. Então, do mesmo jeito que acontece com o coronavírus, o que não falta é desastre natural e outras doenças e tal, que estão cagando e andando para a maneira pífia como a nossa sociedade se divide. Então, eu acredito também assim, que muitas pessoas privilegiadas, elas pensam que o lugar da empatia ele está muito ligado àquela caridade que se faz só no dia 24 de dezembro, para se acertar com Deus, para dizer que eu fui uma desgraça de pessoa o ano todo, mas nesse dia eu vou mostrar que eu sou uma pessoa boa, para dia 25 voltar ao normal. Então,
ou a gente vive, entende que nós estamos em sociedade e precisamos viver juntos, não é ser amigo de todo mundo, é respeitar todo mundo, entender que todo mundo tem direitos iguais e perceber que no momento a gente tem pessoas que têm direitos desiguais por conta de questões históricas. Então, você tem que apoiar quem está mais lá embaixo para que chegue num patamar equivalente, porque no dia que todo mundo tiver as mesmas oportunidades que aquela fila daquele vídeo do cara, todo mundo puder começar igual. E aí, quando você chegar na idade que eu tô e você disser, poxa, eu cheguei onde eu cheguei por mérito ou demérito meu, somente, assim, não teve nada na sociedade me atrapalhando, aí a gente pode falar em meritocracia. Mas isso ainda vai demorar muito tempo. Não é coisa de anos, não é coisa de décadas, porque, assim, são pensamentos que a cada pessoa que nasce vão sendo reproduzidos, e é por isso que o racismo tem perdurado ao longo dos séculos, porque as pessoas morrem, mas a ideia ela continua. Você falou um negócio agora, eu estava lembrando de Thor. A gente assistiu ontem O Alto da Compadecida. E aí tem aquela parte que ele chega no céu e encontra Jesus. E o Jesus é negro. E eu fiquei esperando a hora para ver o que é que ele ia dizer. Ele não demonstrou nenhuma estranheza de ver um Jesus negro, como os personagens fazem, né? Como o João Grilo fala e tal. Sim. Mas para ele estava de boa, assim, tipo, Papai do Céu não tá nem aí para isso. Aí eu perguntei, fiz, não tem nada diferente dele não, pai? Ele fez, não, pai, Papai do Céu tem barba também. Do tipo assim, independente de ser branco ou negro, ele tinha barba e para ele, Papai do Céu tinha barba, e para ele tava tudo de boa. E ele foi um exemplo que eu falei, inclusive hoje, que eu tenho uma avó negra e que me chama de meu preto, mas que sempre falou pra gente que era pra gente crescer e limpar a raça. Sim. E você vê como estava dentro dela, o racismo estava preso dentro dela. E o meu filho, quando fez 5 anos, veio me perguntar, pai, o que é negro? Porque ele não sabia o que significava a palavra. E aí eu expliquei a ele e tal. Aí quando chegou no filme do Pantera Negra, que ele estava assistindo comigo no cinema, ele olhou para mim e fez, pai, você é o wakandano. Então, pra você ver a visão dele, de uma criança, como ele olhou para mim e fez, você e vovô Rui, que é meu pai, vieram da África. E minha mãe, não, minha mãe é daqui. Então, assim, como é que a gente tem que conversar isso com as crianças? E é certo ele falar isso, para mim, eu achei interessante, mas será que é legal também ele não ter noção do que era a diferença de raças, né, com essa idade? Ou o ideal seria exatamente não ter isso pro resto da vida? O que é que você acha? Rapaz, assim, eu acho que o que acontece é que, historicamente, essa conversa sobre raça, ela sempre acaba sendo imposta para as crianças negras, por conta do racismo estrutural. Então, assim, é aquela história. A gente está numa sociedade em que a posição da pessoa branca, mais do que normal, é natural. Então, assim, é uma coisa que você nem discute, porque, assim, se eu sou visto como um ser humano, eu saio para a rua, eu sou elogiado pelo meu cabelo, se eu sou uma criança branca e me perco, as pessoas vão vir no shopping, me abraçar, procurar saber quem é meu pai e minha mãe. E aí, se você coloca contraponto, se eu sou uma criança negra, estou no shopping, a depender do tipo de roupa que eu esteja, no geral, vão achar que eu sou ladrão, que eu sou um pivete. Então, assim, tem tanta coisa que é naturalizada que acaba que o ônus da conversa acaba ficando só com a criança negra, como, na verdade, deveria ser tocado para todas as crianças, porque, assim, as crianças um dia serão adultos e que fazem parte de nossa sociedade. Então, assim, elas precisam entender como é que funciona, assim, o que é essa diferença. Porque, assim, existe uma diferença clara, que ela é física, mas, assim, se precisa deixar claro, assim, que essa diferença física é só um dos aspectos daquela pessoa. Não é o aspecto definidor. Então, assim, você é negro porque seu cabelo é assim, sua pele é assim, seus traços são assim. Mas, além de você negro, você é homem, que é um outro recorte. Além de você ser homem, você é católico ou evangélico, sua família é católica ou evangélica. Além disso, você gosta de música assim, você gosta de música assado. Então, assim, o que precisa ser ensinado à criança é que ela é um conjunto de aspectos que são
tanto físicos quanto psicológicos, que o mundo, algumas pessoas vão tentar encaixar ela em estereótipos para facilitar a percepção daquela pessoa, e isso não tem nada a ver com quem, por exemplo, Thor tem a ver com o que aquela pessoa espera que Thor seja, e aí é ensinar para que a criança ela tenha segurança suficiente de entender a diversidade do mundo e que ela seja segura no que ela acredita de fato. Então, assim, quando Thor vê um Jesus negro e não estranha, aí eu paro para pensar na outra questão, que é como assim, a imagem do Jesus branco, do olho azul, praticamente louro, foi uma coisa construída pela Europa sobre um cara que veio do Oriente Médio, e para quem conhece gente do Oriente Médio até hoje, assim, você sabe que as pessoas nativas do Oriente Médio, elas têm a pele mais escura. Não são necessariamente negros como núbios, mas assim, não é a pele de europeu, porque assim, você imaginar que no deserto da Judéia a pessoa vai nascer loura, branca, do olho azul, é completamente absurdo. E aí você só tem esse tipo de percepção, como por exemplo, eu que conheço pessoas do Oriente Médio, conheço gente de Israel, e vejo que em gente de Israel você tem todos os fenótipos. Então, eu conheci judeu árabe, que talvez, provavelmente, seja a aparência mais próxima de Jesus, que é a galera com o cabelo enrolado, não seja ser crespo, mas não é aquele enrolado de cabelo liso, que tem a pele mais escura, que tem traços que são árabes, a depender da região onde ele esteja, tem alguma influência também africana, subsaariana. Então, assim, a imagem que se criou do Jesus branco foi fundamental para estabelecer a dominação pela religião. Porque, assim, se você é obrigado a professar a fé católica e você vê que o principal elemento visual não é nem Deus, porque Deus, assim, você até tem umas representações de Deus na iconografia da religião católica, mas a principal imagem que é divulgada é de Jesus. Então, se Jesus, que é papai do céu, ele é loiro, branco, do olho azul, você, que não é branco e do olho azul, e que está numa sociedade em que as pessoas que estão em posição parecem com aquele cara ali, você já vai sendo criado para respeitar aquela pessoa. Então, se o coronel lá da fazenda, lá de cana-de-açúcar, ele tem um olho azul e ele parece mais com Jesus, e você acredita em Jesus, porque acreditar em Jesus é uma coisa boa, você já perdeu, filho. Porque assim, você vai querer se revoltar, mas aí você vai você vai ter duas batalhas. Primeiro, a batalha de querer mudar de vida, e a segunda, que é a mais forte, que é batalhar com o que ensinaram a você a acreditar. Então assim, poxa, eu não posso me revoltar contra aquele cara que parece com o Papai do Céu, porque o que ele está fazendo é bom para mim. Então, as crianças, elas precisam ser ensinadas. Agora, elas precisam ser ensinadas não de uma forma reducionista, mas mostrar, e assim, a depender da idade da criança, existem assuntos que são mais avançados, outros menos avançados, mas elas precisam ter essa consciência desde o início, para elas também saberem, assim, desde o início, qual é o papel delas na luta antirracista. Porque no momento em que você tem uma criança que tem o fenótipo da classe dominante, tipo o Thor, que é lourinho do olho azul, mas que você vê que ele trata todo mundo igual, isso já vai fazer a diferença para o resto da vida. Então, assim, aquela criança que, por exemplo, tem uma referência negativa da pessoa branca, porque a pessoa que mora no condomínio onde o pai dele é porteiro, que trata ele como se fosse menos do que gente, só que aí ele vê o coleguinha dele, branco do olho azul, tratando ele como gente, ele vai ver que, existem pessoas diferentes, nem todo mundo é a mesma coisa, porque o reducionismo da população negra em relação às pessoas com aparência mais que o branco é perigoso também, porque muitas vezes você perde aliado, porque você está partindo do pressuposto de que a pessoa, só porque ela é branca, ela lhe odeia. Então, a conversa, ela tem que ser generalizada, ela não pode ficar só sendo uma questão voltada para a criança negra, porque assim, todo mundo mora no mesmo país, então assim, o problema do racismo está em quem bate e está em quem apanha, não está só em quem está no privilégio. Tem uma live muito interessante que ela falou, o problema do racismo é o problema de branco, não é problema de negro.
Isso para mim foi bem interessante. Gustavo está perguntando aqui se você acha que essa coisa de todo, como a gente falou de Thor, né? Que esse racismo estrutural vai ser desmantelado. Você acha que ainda vai demorar muito tempo? Você acha que teve um avanço? Você acha que com esse retrocesso que a gente tem hoje na política, você acha que isso vai dar uma segurada um pouco? Mas qual o seu você projeta para quando esse final? Falando em Thor, Cerqueira, quer falar contigo? Rafa, tchau para Rafa. E aí, Thor? Fala aí, Thor. Então, na verdade, Eric, é uma incógnita, mas eu tenho uma tendência a achar de que o avanço ele vai ser positivo, mas assim, ele não vai ser no tempo que a gente espera, porque você leva muito tempo para desconstruir as coisas. Então, a gente tem uma ferramenta incrível hoje, que é a internet, para a disseminação de informação, só que a gente tem um problema muito grande que está relacionado à nossa educação formal, que ela é muito tecnicista, então você não ensina as pessoas a pensarem, a desenvolver o seu psicológico enquanto ser humano, você ensina as pessoas a acessarem matérias que vão te colocar numa posição do mercado de trabalho, basicamente é isso, em detrimento de matérias que existiam anteriormente ao período militar, como sociologia, ou outras matérias que obrigavam que você pensasse. E aí, o que é que acontece? Você chega na faculdade e as pessoas com consciência social são as pessoas que já têm isso naturalmente e não dá para depender da consciência social natural de determinadas pessoas para que a coisa avance. Então, a gente chega num período hoje que você tem pessoas em etapas diferentes de absorção dessa mudança de tempo. Então, se por um lado a gente tem uma internet que divulga informações instantâneas e que dá visibilidade a essas questões, por outro lado a gente tem as fake news que reforçam os pensamentos daquela galera que quer que o mundo continue como era há 10, 20 anos atrás, para voltar a estar numa posição de conforto financeiro e psicológico. Porque é interessante, inclusive você vê muito isso assim nas pessoas que saem do Brasil e vão para os Estados Unidos ou para a Europa, que aí elas caem em si no privilégio que elas têm. Então, você não tem empregada nos Estados Unidos, você tem que se virar. Assim como na Europa Ocidental, você tem que se virar. Então, assim, sua casa é você que limpa, a maioria das pessoas usa transporte público nas cidades grandes. Então, e aí as pessoas digam, poxa, mas no Brasil eu tinha 2 carros, 3 empregadas, etc e tal. Então, assim, a mudança ela é difícil por conta disso. Nós temos ferramentas, mas a gente tem um problema grande, um grande contingente de pessoas que estão com mentalidade atrasada e que e tem resistência nas mudanças e que vão procurar sempre argumentação para se manter na posição de destaque. Então, por exemplo, você pega uma situação em que o presidente da Palmares é assim, atualmente. E aí o racista vai ver, está vendo? Na hora eles pedem tanto para que tenha um negro numa posição de destaque. Não, aí na hora, MEC, isso do MEC. Na hora que ele chega, as pessoas são contra. Então, assim, esse povo que é só bagunça, eles não querem saber de nada. Então, assim, a pessoa constrói um raciocínio que é conveniente para a mente dela para justificar. Então vamos esquecer esse negócio de botar negro em posição de destaque, vamos continuar do jeito que está, que isso é menos problema para mim. O resto, não estou nem aí, porque não estou nem aí mesmo. Então, assim, acho ainda que vai ser um processo demorado, mas eu acredito que as mudanças que vão acontecer, elas vão ter efeitos mais profundos. Então, o impacto que se teve com Pantera Negra, uma coisa, por exemplo, o impacto que eu vi nos últimos anos aqui em Salvador, que é relacionado às mulheres, e as mulheres assumirem o cabelo crespo. Não que tenha nada de errado você fazer qualquer coisa com o seu cabelo. Você faz trança, você alisa, você deixa crespo, natural. O cabelo é seu, você faz o que você quiser. O problema é quando você é obrigado a impor uma estética em você por conta de outras pessoas que dizem, olha, você só vai arranjar emprego em shopping se seu cabelo estiver alisado. O problema é esse, o problema não é fazer, o problema é o porquê fazer. Então, quanto mais... E assim,
Isso diferente dos Estados Unidos, que ainda existe um padrão forte da população negra, das mulheres principalmente, em alisar, você vê, principalmente aqui em Salvador, esse resgate muito da estética do cabelo crespo. E acho que esse é um diferencial que a gente tem e que eles não têm tanto. Então, acredito, inclusive, assim, que existem cidades onde essa mudança ela vai ficar mais evidente. Então vamos lá, a gente está começando a falar sobre essa parte política, esses movimentos Sim. políticos que estão agora mudando, mexendo um pouco com essa área de direitos civis aqui e fora. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos George Floyds nós vamos precisar ter no Brasil para ter uma revolta como aquela que aconteceu nos Estados Unidos? Difícil dizer, porque a gente tem um diferencial a nosso desfavor em relação aos Estados Unidos, é que os Estados Unidos eles têm, na média, uma população negra com mais poder aquisitivo que a nossa. E o que é que isso permite? Permite que, primeiro, essas pessoas elas estejam em posição na qual participar de uma revolta não afete economicamente a sua situação financeira. Então, assim, uma coisa é você, arquiteto negro, ir lá protestar, ou como muitos artistas de cinema que estão cheios da grana irem lá protestar, ou outras pessoas que estão numa posição da sociedade em que eles podem se ausentar do trabalho e se manifestar sem tanto medo de retaliação, o que é diferente daqui. Você imagine que a Salvador é uma cidade em que 70% da população, basicamente, ganha até um salário mínimo. Ou seja, são as pessoas que estão com salários mais baixos, a esmagadora maioria negra. Então, você imagine o que é um cara que trabalha com serviços gerais num shopping, ou uma pessoa que trabalha como doméstica numa casa, sair na rua para protestar por conta da morte de um jovem negro. Então, assim, é muito mais difícil porque eles vivem num extrato da sociedade que, se o patrão resolver, bota ele para fora amanhã e no outro dia ele arranja outro, porque, assim, como são trabalhos muito mal remunerados e você tem muita gente com pouca qualificação que precisa desse trabalho, então, assim, você substitui muito facilmente uma pessoa dessa. Então, acho que a grande diferença é, assim, talvez por isso que no Brasil não aconteça o que aconteceu nos Estados Unidos, primeiro por conta desse processo histórico. Eles têm uma população, se eu não me engano, acho que é 13% da população dos Estados Unidos, ela é declarada negra, mas, assim, são os 13% que fazem muito barulho, porque desde o começo eles foram, acho que o processo de organização, isso muito por conta do racismo, eles foram forçados a se enxergar como um grupo, muito mais do que aqui. Porque, assim, aqui por conta, como por exemplo, o caso de sua avó, no momento em que você, negra, diz para o seu filho ou para o seu neto limpar a raça, no momento em que você casa com uma pessoa mais clara e seu neto ele tem uma aparência menos negra e ele é percebido como menos negro pela sociedade, principalmente se ele for homem, ele já está na vantagem em nossa sociedade, acaba que a história, a luta, ela se dilui. Então, por exemplo, eu sou negra, eu me fudi toda, mas meu neto, ele é quase branco, é branco. Então, assim, ele sobrevive assim, do ponto de vista individual, seus genes passam, sua família sobrevive. Mas do ponto de vista mais complexo, o sistema racista ele continua. Então, por isso que, assim, e para fazer um comparativo com George Floyd e Salvador especificamente, quase todo mês você tem manifestação nas BRs em frente a bairros de população com renda baixa, por conta de pessoas que foram assassinadas. Quase todo mês tem. Então, assim, a gente tem um George Floyd por mês. Só que o que acontece? São pessoas pobres. E aí, no máximo, o que acontece, elas servem como matéria para jornais sensacionalistas, ditos policialescos, que supostamente dão visibilidade à camada mais pobre da população, mas que, na verdade, ganham com desgraça. E que, no final das contas, até onde eu saiba, não fazem absolutamente nada para que a situação
daquela família ou daquela população da qual fazia parte a pessoa que foi vítima, essa situação melhorasse. Então, assim, você pode ver quase todo mês, não tanto agora por causa do isolamento, mas assim, você tem um ônibus incendiado ou pneu queimado na BR porque mataram um menino ou mataram uma pessoa. E aí você vê assim, acho que a grande diferença é essa, porque a nossa crueldade, nossa mídia, diferente da mídia dos Estados Unidos, não deu voz a essas questões. Então, assim, enquanto nos Estados Unidos você teve um seriado Raízes, que contou toda a história da população negra até os dias atuais, então trouxe isso para o horário em que toda a população, e não foi uma série feita para negros, foi feita para a população. Então, no momento em que você traz isso, no momento em que você coloca Uhura em Star Trek, uma personagem negra num seriado de ficção científica, você começa a dar visibilidade a isso. E você começa a ter roteiristas, atores e pessoas negras acessando esses lugares. Você começa assim com que essas pessoas, as famílias dessas pessoas, elas começam a ter uma renda maior e assim, as pessoas elas começam a enxergar possibilidades. E aqui no Brasil você não tem isso. Assim, aqui no Brasil acabam se repetindo os exemplos isolados. Você tem um Pelé, que ele é visto como supra-racial, entre aspas. Então, assim, a questão racial em relação a Pelé, depois que ele virou um ídolo, é mínima, se for irrelevante. Então, assim, Pelé para a população. Exato. Bora lá. Isso não é visto como problema, mas, assim, o fato de Pelé ser um homem negro, ídolo do futebol, até onde eu saiba, não ajudou em nada para a melhoria da autoestima em larga escala da população negra no geral. O que ajudou foi que ele, assim como outros jogadores de futebol, abriram a porta para os meninos negros de periferia enxergarem no futebol como uma possibilidade concreta de ascensão social. Então, isso você vê. Muitos jogadores negros que ascendem socialmente, que têm bons salários, mas, assim, acaba que ainda continua localizado. Então, isso não tem a reverberação. É diferente, por exemplo, de você ter pessoas negras que acessam lugares de importância e que elas vocalizam a importância desse acesso. E não só pessoas negras. Pessoas brancas também, como o próprio Marlon Brando, quando ele chega e diz que, olha, foi importante que os movimentos, a população negra se manifestasse para que as coisas acontecessem, senão não ia para lugar nenhum. Então, é preciso que isso fique claro. E, assim, uma coisa bonita que está se vendo hoje, muito reflexo dos Estados Unidos, que pessoas famosas do Brasil, pessoas brancas ou quase brancas, cedendo o seu Instagram para que pessoas negras elas possam utilizar o Instagram para poder se expressar. Então, assim, é um movimento bonito, porque aí vem sempre a pergunta assim, da pessoa que não está na posição da pessoa negra. O que é que eu faço para poder ajudar na luta antirracista? Porque não dá para não ser racista, você tem que ser antirracista. Você atua de várias formas. A depender de onde você esteja na sociedade, às vezes é com pequenos gestos, às vezes é disponibilizando o seu Instagram, às vezes é dando voz àquela pessoa, às vezes é você contratando pessoas, porque no final das contas, é isso que precisa ficar claro, assim, são pessoas ajudando outras pessoas que estão numa situação de marginalidade, não pelo que elas fizeram ou por quem elas são como pessoas, mas por um pré-julgamento que veio anterior a elas. Então é isso que precisa ficar claro, assim, essa empatia pelo ser humano. E aí, essa empatia pelo ser humano, não só pelo recorte dito racial, mas isso também por todas as outras camadas. Porque se você pega, por exemplo, a situação do homem negro e da mulher negra, tenha certeza que a da mulher negra é muitíssimo pior. Aí você não tem nem o que comparar em termos de autoestima, em termos de ascensão social, em termos de como a sociedade percebe. Então, porque o homem negro, assim, tirando o fato dele ser negro, ele é homem. Então, assim, ele tem o privilégio
se ele é um homem cis, ele tem o privilégio garantido, a masculinidade, o privilégio que eu, como homem, tenho e como você tem, de andar 9h30 da noite na rua e não ter que olhar para trás para saber se vai ter um vagabundo que vai pegar no seu braço e fazer uma perversidade com você. Seu medo é só de ser assaltado, mas não de ser violentado. Então, assim, essa questão da empatia que eu acho que falta e que agora, com essa conversa generalizada que está se tendo, acho que isso está ficando mais evidente. Então, assim, eu não preciso ser negro para ser antirracista, porque a pessoa que é dita negra, antes de tudo, ela é um ser humano como eu, que sofre como eu, que sorri como eu, que se pegar o Covid morre do jeito que eu. Então, assim, a divisão racial, ela é falsa, mas ela precisa estar clara neste momento, porque essa divisão falsa é a base da maior parte dos problemas que a gente tem sofrido nos últimos 500 anos. Então, não dá para fechar os olhos e dizer, mas somos todos iguais. Não, nós somos diferentes, deveríamos ser tratados como iguais, mas não somos. Então, nossa luta é para sermos tratados como iguais, para que respeitem nossas diferenças e, assim, no dia em que eu nascer, independente da aparência que eu tenha e independente de que eu seja como pessoa, eu vou ter todas as oportunidades que qualquer ser humano vai ter. Então, essa é a questão da luta. E muita gente não entende isso, porque não foi acostumada e tem uma parcela que não quer se sensibilizar. Então, assim, para esses existem as manifestações e para esses existem a lei também. Então, assim, para muita gente, assim, você só não vai xingar uma pessoa com um palavrão racial se essa pessoa for multada. Porque, assim, do coração dela, ela vai continuar xingando a vida toda. Então, assim, são pessoas diferentes, em etapas diferentes de evolução cognitiva. E, por isso, assim, a gente, voltando ao início que eu tinha dito, acho que é a pegada do século XXI. Tratar a questão entendendo a diversidade que a questão abarca, mas sabendo que o nosso combate é o reducionismo, tanto para um lado quanto para o outro. Até para que a população mestiça, que não se enxerga muito em um lugar no outro, ela não seja obrigada a ter que se enxergar em lugar nenhum. Ela só seja estimulada a respeitar qualquer ser humano e saber que, poxa, se eu sou mestiço e eu estou numa posição privilegiada por motivo A, B ou C, eu vou usar do meu privilégio para ajudar a quem não está, porque é errado eu ter um privilégio em cima do privilégio dos outros. Eu posso ter um privilégio se eu conquistei esse privilégio e esse privilégio não veio em cima da exploração alheia. Então, assim, eu batalhei, eu trabalhei para chegar onde eu cheguei e ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Você sempre chega com ajuda, porque nós, seres humanos, nascemos basicamente sem ferramenta nenhuma, e é com a ajuda das pessoas que a gente cresce. Então, assim, quanto mais as pessoas forem estimuladas a terem empatia e a terem repertório, então, você saber que tem pessoas negras e que tem pessoas negras de diferentes tons, com diferentes histórias de vida, e você entender que eles são seres humanos, a luta antirracista ela fica muito mais fácil, porque você é mestiço, você vai estar lutando pela igualdade do ser humano, sabendo que, para uma parcela da população, aquela pessoa com aquela aparência... Ligação de novo para Rafael. O homem está importante hoje. Fazendo live e recebendo ligações. Pessoal, estou vendo aqui as perguntas de Gustavo, a mensagem de Gustavo, a pergunta de Paulo. A gente vai comentar também com isso, deixa voltar. Mas essa história agora foi muito forte. E eu queria até falar falar logo isso. O Paulo está perguntando se a gente vai vencer essa ignorância de achar que o dinheiro e a cor da pele valem mais do que as outras coisas. E o Gustavo está dando uma notícia aqui terrível, saiu agora aqui. Um casal de pessoas brancas apontaram uma arma e um fuzil para um grupo de manifestantes negros em St. Louis. O que é que você tem a falar sobre essas duas coisas, meu amigo? Uma coisa com relação... Porque, por exemplo, a questão do dinheiro e da cor da pele, na verdade, é uma consequência de ainda sermos uma sociedade colonial, como os Estados Unidos ainda é. Então, assim,
uma sociedade colonial que é dividida em castas, na qual o dinheiro ele está apontando numa direção e a arma está apontada na outra. Então, isso só muda com reconstrução social e isso leva décadas, se não levar séculos. Se você for parar para imaginar numa situação adversa, a Índia, em que a aparência da população é basicamente a mesma, tem alguns mais claros, outros mais escuros, mas eles se discriminam como castas, e isso acontece há 5.000 anos, e a gente só tem 10% de tempo de nação que eles têm. Então, a depender de como a coisa seja conduzida, isso pode continuar no Brasil mais 500 anos. O que eu não acho que vai acontecer, porque nós temos hoje ferramentas para mudar isso de maneira mais rápida. E em relação ao que aconteceu em St. Louis, na verdade, a reação das manifestações. Então, ainda tem gente nos Estados Unidos, branco, que acredita que ele tem direito a porte à arma e que ele pode apontar a arma para a cabeça de uma pessoa negra e que vai se livrar disso porque ele sabe que os juízes são brancos e que vão votar a favor dele. Então, tem isso. A conversa, assim, tem muita gente que diz que é mimimi, porque parece que a conversa está no passado, mas ela está muito presente. Tem gente que morre hoje da mesma maneira que se matava em 1600. Tem gente que morre de linchamento. Diga. Deixa eu te falar só uma coisa. Eu estava lendo aquele livro de... Até coloquei ele aqui no card como recomendado, aquele 1889, de Laurentino Gomes. E é muito interessante uma parte do livro, que, assim, que eu não tinha prestado atenção, mas quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 1888, um ano depois ela caiu. E em 2015 foi assinado a PEC das empregadas domésticas. Em 2016, uma mulher também caiu do governo. Você acha que essa relação é muito próxima, que para mim é muito próxima uma coisa com a outra, mas qual é a sua visão sobre isso? Eu acredito que é totalmente próxima, porque, na verdade, assim, são atos, do caso 1, da princesa Isabel, que foi um ato forçado, porque não foi porque ela quis, foi porque Exato. Os poderes imperiais da Inglaterra botaram pressão para que ela assinasse. E aí, no caso de Dilma, já foi uma outra perspectiva. Foi fruto de ações de um governo para dar qualidade de vida para aquela população e que isso, assim, nos dois casos, isso mexeu com a zona de conforto de quem estava lá na elite. Então, a elite fez o que podia em cada época. Então, lá, acabaram com o império para vir a república e hoje, e aí em 2016, acabaram com a democracia, usando as artimanhas do processo democrático. Então, assim, são dois processos muito similares e interessante, que foi em cima de duas líderes femininas, né? Mas que, assim, eles têm total correlação, embora espacialmente muito distantes, mas eles têm total correlação, e isso aí tem correlação também com esse momento lá em St. Louis, que é o quê? Você faz, o governo ou o representante faz uma coisa que eu não gosto, e que assim, poxa, eu fui 40 anos de minha vida, eu fui acreditado que o mundo era assim. E aí vem agora e você faz o contrário. Ah, eu não quero que o mude, não. Então, é a maneira de reagir. Então, no momento que a empregada doméstica passou a ser tratada como trabalhador, como um ser humano, na mesma hora que o povo pensou, ah, meu Deus, agora eu vou ter que pagar 13º, vou ter que pagar férias, vou ter que pagar direitos trabalhistas para uma empregada doméstica, para um serviço que ela faz aqui em casa, e aí começa a diminuir. Para quê? Para você poder chegar. Pois é, para quê? Para você chegar do seu trabalho, cansado que você esteja, e ter o privilégio de ir para o seu computador ou para a televisão e não se preocupar com prato, não se preocupar com arrumação de casa, não se preocupar com nada. Então, assim, mexe no privilégio, porque o que acontece é que essas duas ações mexeram no privilégio que você sente dentro de sua casa. Não é um privilégio invisível, é aquele que você vai sentir assim, poxa, eu vou ter que gastar mais dinheiro agora para poder pagar a pessoa X, porque agora ela tem direitos. Então, no momento que mexeu dentro de casa,
aí você age do jeito que sua posição lhe permite. Então, se você é um político, ou se você está numa posição de sociedade em que você mexe com a economia, tá, beleza, você fez a PEC das empregadas, a gente vai tirar você. E aí vai se dar um jeito para que a coisa volte como era anteriormente. Então, é isso que acontece. Assim, quem está no privilégio tem a vantagem de ter as armas institucionais para fazer com que as coisas voltem ao que era no passado. Tem uma frase, Suzy comenta aqui, que ninguém chega em lugar algum sozinha. Uma frase sua, e Suzy disse aqui, frase forte. Mas a oportunidade, principalmente para os negros, muito difícil. Mesmo com ferramentas, ainda sofremos. Suzy Belmont. Ela mandou essa mensagem aqui para a gente. E ela falou isso agora, eu pensei numa coisa também que me passou aqui. A gente, às vezes, não entende o que é o privilégio quando a gente tem esse privilégio. E como a gente vive, eu brinco sempre, quando eu vou no centro da cidade e vejo a população do centro da cidade, e quando eu vou num shopping do Shopping Salvador, por exemplo, que é ali pertinho, parece que são dois países diferentes na mesma cidade. A forma como você encara as pessoas, a forma como as pessoas te encaram, a forma como você é tratado no centro, a forma como você é tratado lá, a depender, e assim, eu digo porque eu brinco que eu sou raça não definida, eu sou igual a vira-lata, e quando a gente vai num canto, a gente é extremamente bem tratado porque eles acham que você é branco. Quando a gente vai no outro canto, eles começam a te tratar de forma diferente porque te acham negros. Eu estava em Brasília uma vez, eu fui em Brasília, fui no Congresso, e lá você só entra no Congresso de paletó. Cara, você é extremamente respeitado, independente da sua cor de pele, se você tiver de paletó. E eu achei muito engraçado isso, porque quando eu fui chegando, todo mundo achando que eu era deputado. Sou deputado, sou deputado. É muito legal, eu brincava com o pessoal lá. E eu vi as pessoas tratando assim. Então, quem não estava de paletó naquele momento, ele era servente. Então, o cara do cafezinho, era o cara que estava limpando. E quem estava de paletó, para eles, era considerado deputado, era considerado senador, alguma coisa. Eles tratam completamente diferente as pessoas sem uniforme das pessoas com uniforme. Isso também você vê hoje em dia, que eu brinco, eu andei 3 anos de carro, nunca fui parado na Blitz. E com você também já aconteceu isso. Tem um filme que eu indiquei também, o Corra, que é a primeira cena do filme, para mim, emblemática, que é ele chegando, ela dirigindo, ele de carona, o guarda para eles dois e vai revistar ele. E aí ela diz, não, mas sou eu que estou dirigindo, eu, branca, que estou dirigindo. Eu falei, não, pode ficar tranquilo aí, não era nem para você estar aqui. Você já passou por alguma coisa desse tipo? O que é que você já vivenciou já vivenciou alguma forma disso aí? Desse preconceito aqui no Salvador? Bom, em relação a mim, assim, eu tenho uma história muito atípica que comigo é exatamente o contrário. Tipo, e aí hoje eu consigo ter essa sensibilidade para ver que o tratamento que eu recebo é diferente do da maioria da população negra. Então, eu sempre estudei em escola particular. Até a universidade, fiz universidade pública, consegui fazer universidade pública. Já viajei para vários países do mundo fora, e aí o que acontece? Primeiro tem a questão da aparência. Então, assim, se você tem uma aparência menos negra, você já é visto de um jeito diferente. Então, assim, você conhece minha mãe, então você vê que minha mãe é branca, meu pai é dessa cor aqui, minha mãe é branca, então sou negro, mas tem os traços mais finos. Isso no mundo colonial você é visto como melhor. Então, uma coisa sou eu, outra pessoa é um cara com a pele mais escura que a minha e com o nariz mais largo, com a boca mais carnuda. E outra coisa também é a maneira como eu me visto. Então, por exemplo, eu uso óculos. Hã? Você seria um cinza? Não, eu seria assim, um negro mais cinza para a maioria das coisas. Então, por exemplo, 80% eu uso óculos. Eu uso óculos. Isso já me coloca numa categoria. Então, assim, de não ser uma pessoa ameaçada, porque o óculos dá conotação de inteligência. Segundo, o jeito com o qual eu me visto é similar ao jeito com o qual a classe média de Salvador se veste. Então, assim, nunca fui parado em shopping, nunca me olharam diferente. Inclusive, fora do país, o povo sempre me tratou muito bem, porque aí o que acontece? Quando você vai abrir a boca e você articula,
Assim, primeiro a pessoa tem uma aparência, ela vai ter uma imagem sua que você é isso ou aquilo. Quando você abre a boca, ou ela confirma ou ela desconfirma aquilo ali. Então, assim, quando vê meu sotaque e a minha articulação de fala, vê que, não, esse cara é diferente. Então, assim, começa a me tratar como um ser humano diferente, por exemplo, do cara que está do meu lado, que não teve a mesma oportunidade da educação formal que eu tive e que tem um palavreado que é mais cheio de gíria, que tem mais erros. Então, assim, dá para você perceber claramente, eu consigo perceber claramente que existe essa diferença. Eu tenho amigas, por exemplo, tem uma amiga minha que hoje mora na Argentina, que ela não suporta Salvador, não volta para cá nem amarrada de jegue, porque ela tem assim, ela nasceu na caixa d'água, ela tem aparência africana subsaariana muito forte, então ela é bem mais escura que eu. Ela parece uma Wolof, que é uma população que vive na África Ocidental. E aí, com ela, toda loja que ela entrava em shopping, as pessoas ficavam seguindo para ver se ela ia roubar ou não. E mesmo na faculdade, ela fez a mesma faculdade que a minha, ela era vista como uma pessoa menor. Quem olhava de fora assim, não via ela como estudante de arquitetura, era alguém, sei lá, que estava indo lá para trabalhar como servente ou como qualquer outra coisa, menos estudante. E, por outro lado, ela teve uma questão da cobrança dos pais dela em ser a melhor estudante sempre, que mexeu muito com o psicológico dela. E aí o que aconteceu quando ela foi para a Argentina? Lá, embora exista algum preconceito com populações negras, principalmente assim, o pessoal que veio do Caribe, mas isso não é tão, pelo menos eu não vi isso, tão sistemático, não é tão recorrente historicamente, e lá ela é tratada como mulher. Ela não é, assim, ela ser negra é o mesmo dizer que o céu é azul quando é de dia e não tem nuvem. Então, assim, ela não sentiu esse peso. Inclusive, o tratamento dela lá, a maneira como os caras tratavam ela lá em relação ao que como tratavam aqui, não tem nem comparação. Tipo, ela saiu de um lugar que malmente tratava ela assim como uma pessoa, quase como uma pessoa que só servia para sexo rápido, para a pessoa assim que o pessoal queria casar e namorar. Então isso é uma coisa que, assim, para quem já viajou para fora e que vai para outros locais onde essa questão racial ela é tratada de uma maneira distinta, não que ela seja intrinsecamente melhor, mas assim que o olhar da população ele é diferenciado em relação a esse aspecto, você dá um nó na sua cabeça. Então, eu digo, principalmente, acho que para a mulher, que da população negra, é quem está mais abaixo, talvez só não esteja mais abaixo da população LGBT negra. Mas, assim, que você... Termine, desculpa. Que você é visto de uma maneira aqui, mas aí, por exemplo, que você vai para a Itália, por exemplo, ou mesmo para a Alemanha, já estive lá 3 vezes, em que a sua beleza é vista como uma beleza diferente, não como uma beleza menor. Uma coisa que me surpreendeu na minha segunda visita à Alemanha, eu estava em Munique, e aí eu gosto de tirar fotos da cidade, assim, eu dificilmente tiro foto minha, mas eu tiro foto do ambiente. E me surpreendeu a quantidade de pessoas negras na propaganda de rua em Munique, que é uma cidade que tem 2% da população negra e que está toda concentrada. Propaganda de Dia dos Namorados com um cara negro junto com 2 caras brancos. A primeira vez que eu vi foi na Alemanha, não foi aqui no Brasil. Então, assim, com um contingente populacional que é infinitamente menor do que o nosso, e aí você começa a parar para pensar, porque assim, foi deste país que surgiu o nazismo, embora a população negra não fosse o alvo principal de Hitler, ela também não estava numa situação muito boa durante o nazismo, então assim, eles estimulavam a eutanásia e tal, mas aí o que eu vi que aconteceu com a sociedade alemã e que não aconteceu, por exemplo, com a brasileira, é que a sociedade alemã teve que absorver o peso da crueldade, como nenhuma outra sociedade absorveu. Nem Estados Unidos, nem Brasil. Então, assim, o peso para a Alemanha de ter tido um Hitler, ele pesa até hoje. Então, se você é alemão, você começou seu ensino médio
você vai fazer visita a campo de concentração. O que não falta é museu, mostrando o que aconteceu, como aconteceu, e aí fica muito claro qual é a participação daquela população naquela situação. Então, os alemães eles foram obrigados a olhar para trás a merda que eles fizeram para avançar como população. Nos Estados Unidos isso aconteceu mais ou menos, no Brasil isso nunca aconteceu. Então, o diferencial é esse. Então, por isso é que a gente tem ainda hoje assim visões diferentes. Assim, as pessoas ainda são olhadas de maneiras diferentes porque a gente não superou essa fase. Mas acredito que isso, com o tempo, pode mudar. Agora sim, depende de esforço coletivo. Não vai ser uma única pessoa, não basta um único Pelé ou uma única outra pessoa ascendendo socialmente. Isso tem que ganhar corpo na sociedade para que, no final das contas, as pessoas sejam tratadas todas como seres humanos. Mas a gente ainda tem um passo muito longo para quebrar essa cultura colonial no nosso país, que ela ainda é forte e ela não está só na população que é privilegiada, porque as pessoas que são marginalizadas, quando elas ascendem, não raro, elas reproduzem o comportamento do opressor, porque é como elas são ensinadas, que a pessoa da renda alta age. Então, assim, é uma questão que ela tem que ser trabalhada multidimensionalmente. O Darlan Machado comentou aqui, Silvio Almeida fala do confronto psicológico, do conforto psicológico da elite e classe média, em que mesmo com condições nem sempre excepcionais, há um conforto em perceber e aceitar que existem pessoas em situação pior. Ele fala também da parte das empregadas, né? A classe das empregadas domésticas é um conforto psicológico elitista, autêntico e dentro da própria casa. Os interesses vão além dos serviços. Eu vi a entrevista de Silvio Almeida e eu achei sensacional. A primeira que eu vi foi com o Nassif, o Luiz Nassif, e ele começou a falar algumas coisas que, assim, a gente não se dá conta. Do dia a dia, a gente acaba não se dando conta do que ele passou e do que ele viu as pessoas passando. Ele é professor lá nos Estados Unidos e ele começou a contar o que aconteceu quando veio Trump, a eleição de Trump, como aquela eleição de Trump foi traumática para ele e está sendo traumática para os americanos. Mas a gente começa a perceber, eu estou fazendo um texto agora, inclusive, que a ideia é fazer um livro, e sobre o bolsonarismo, como eu brinco, que é construindo um pouquinho, como foi que ele foi pegando um pouco de cada coisa. Então, ele tem um pouco do nazismo, ele tem um pouco do fascismo, ele tem um pouco do comunismo. Na China também tem traços dele lá, de autoritários. Então, a gente começa a pegar essa história de hoje e começa a ver que isso é uma montagem de vários trechos da história. E como a gente percebeu aqui no Brasil, principalmente, você começou a ver que muitas pessoas começaram a despertar para falar de racismo do outro lado. Então, começaram a falar sobre o racismo reverso, começaram a dizer que os negros também são preconceituosos, que Zumbi tinha escravos, que 100% branco é racismo, reverso. E eu lembro que uma vez eu vi um vídeo que ele me dizia assim, se existe racismo reverso, a gente tem que lembrar quando foi que os brancos foram escravizados pelos pretos. E isso, para mim, marcou muito, porque assim, como é que existe uma coisa que não tem no passado? Como é que a gente pode falar hoje de uma coisa desse racismo reverso? E o Paulo, ele colocou uma coisa bem interessante lá. Isabela mandou aqui, Paulo Freire, quando a educação é alguma coisa assim, o oprimido vira opressor, quando a educação não é de qualidade. E você acha que existe esse racismo reverso, esse preconceito com os brancos, por exemplo, dentro de escolas públicas, como o Paulo comentou aqui, que como os negros são maioria, eles tratam de forma diferenciada os brancos que estão lá? Isso também é uma dúvida que eu já vi muita gente falando sobre saúde pública também. O que é que você pensa sobre isso? Na verdade, assim, não existe... assim, uma coisa existe que é preconceito, outra coisa é racismo. O preconceito é visão preconcebida de uma pessoa, por qualquer aspecto que seja por aparência, orientação sexual, gênero, isso é preconceito. Racismo é um sistema, e aí por isso que não existe racismo contra branco, porque não existiu nenhum sistema até hoje
no nosso país, nas Américas, onde quer que seja, em que a sociedade foi estruturada para colocar a pessoa branca num lugar de subserviência. Então, você nunca foi criado num sistema em que seu cabelo liso era visto como feio, que sua pele branca era vista como feia, de que você não acessaria lugar nenhum porque você é branco, que beber cachaça é coisa de branco, suas mulheres nunca foram super sexualizadas. Então, assim, racismo reverso não existe porque não existiu um sistema controlado por pessoas negras ou indígenas ou de qualquer outra etnia, colocando pessoas brancas em questão subserviente. Assim. Existem preconceitos contra pessoas de aparência branca como uma resposta ao preconceito que a pessoa negra sofre. Então, assim, não você parava a pensar, as crianças elas nascem sem preconceito. Elas começam tratando todo mundo de igual para igual. O preconceito ele vai sendo... Pois é, o preconceito vai sendo ensinado e aí, a depender da posição em que você esteja, você vai estando mais confortável que uns do que outros. Então, quando você é um estudante branco e está numa escola pública de maioria negra, que é o caso de Salvador, mas não é o caso do país todo, você tem no Rio Grande do Sul escolas públicas que é a maioria branca. Então, se você é um estudante branco numa escola pública de Salvador, onde a maioria é negra, aquela maioria negra que é todo santo dia oprimida na televisão, no rádio, em todos os momentos da vida, pelo palavreado, ela vai descontar em você a raiva que ela sente de um bocado de gente que é culpada pela situação que ela está, mas, assim, essas pessoas são invisíveis, então, assim, ela não tem como bater no diretor de televisão que escolheu um elenco todo branco para aquela novela em Salvador, por exemplo, mas ela tem como bater em você, que é um colega de classe, e você está ali, a 5 metros de tomar um tapa na cara dela. Então, assim, o preconceito que vem como, digamos, a lógica da manifestação, só que de uma maneira mais localizada e mais selvagem. Então, assim, eu não posso derrubar o mundo, não posso, tipo, bater naquele político racista que é responsável por eu estar nessa situação ruim, mas eu posso bater em você que é branco, que é a coisa mais parecida. Da mesma maneira que a pessoa escravizada antes associava o Jesus ao senhor de engenho, o estudante associa o estudante branco àquele opressor branco que está na política hoje. Então, não é racismo. Existe um preconceito e isso é quebrado com interação. Então, assim, é muito o papel do professor e das famílias também, mas nesse lado, principalmente, assim, entendendo que tem muitas famílias que são disfuncionais, é o professor, e eu fui professor de escola pública, que tem esse papel na sala de aula de promover esse diálogo e fazer as pessoas se questionarem mesmo, assim, tanto aquela pessoa que está visualmente numa posição privilegiada, mas que naquele contexto ela é minoria. Então, respondendo, existe um preconceito, sim, como uma resposta, não é um preconceito que vem intrínseco. Eu estou apanhando minha vida toda, eu estou vendo você que é parecido com quem bate em mim, eu sou mais forte que você, eu vou bater em você para não sair por baixo. Então, assim, é uma reação quase que infantil, mas que ela tem que ser trabalhada, porque, assim, não é que seja uma reação justificada, mas você entende de onde ela vem. Não é justificada, mas tem uma explicação. A gente tem aqui, está acompanhando a gente aqui, meu amigo Ivan Antônio. Ivan, ele tem um trabalho sensacional. Vou primeiro ler aqui a frase dele para depois falar sobre o trabalho dele. Imagine a discriminação de homens, mulheres e crianças negras em situação de rua. Ivan, ele fez um trabalho em São Paulo, ele é diretor de teatro e é ator. Ele se fantasiava de morador de rua, ia morar na rua e passava 6, 7 dias na rua com as pessoas. E como se fosse realmente um morador de rua. E depois disso, depois de uma semana, ele ia e convidava essas pessoas para fazer parte do grupo de teatro dele. E é um trabalho sensacional, o trabalho que ele fazia, que chamava Teatro da Solidão Solidária. E ele colocou isso aqui, imagine nas ruas também, como não é a discriminação desse tipo de coisa. Isabela colocou também uma mensagem aqui, essa escola precisa ser descolonizada. Precisamos modificar o currículo com base europeia. Isabela também é professora e também é contramestre de capoeira, minha amiga.
E ela falou que agora eu lembrei da frase de Paulo Freire, né, que é quando a educação não é libertadora, o objetivo do oprimido é virar opressor. O que é que você acha que vai acontecer com essa escola? Amanhã a gente vai ter uma live sobre isso, sobre educação, inclusive educação na quarentena, com a Cristina França e a Mônica França aqui no Comércio no Política FC. Mas como é que você vê essa parte da educação, já que você também é professor, você também atuou nisso, e você acha que os professores vão conseguir mudar essa cabeça racista das crianças que vêm de casa, que vêm da cultura de casa? Você acha que é possível fazer isso? Ou a gente ainda vai viver um bom tempo tendo que conviver, educando primeiro os pais para depois as crianças? Bom, a gente tem um processo complicado que vai ter que atuar ao mesmo tempo, tanto com os pais, tanto com as crianças, sendo que a reforma que ela precisa ser feita, do ponto de vista educacional, ela não está limitada só à escola, porque não adianta nada você ter escola com professores tratando a questão racial com o cuidado que ela merece, se você tiver a mídia todo dia martelando de que tá, beleza, massa, bacana, questão racial, mas assim, o cabelo branco é o bonito, a novela, as protagonistas vão ser brancas, então assim, se você tiver essa dicotomia entre o que a escola diz e o que a mídia ela professa em termos de imagética, o trabalho ele vai ser muito mais difícil, porque você vai estar batalhando, você vai ter duas batalhas ao mesmo tempo. Então, você vai ter uma batalha na escola para tentar criar um consenso entre aquelas pessoas e para que aqueles alunos estimulem as famílias, mas aí você vai chegar em casa e aí vai querer um presente, você menina vai querer um presente de Natal, e aí você vai na loja e você só vai ver Barbie loura. Como é que você trabalha isso? Então, assim, a questão da educação, ela não está ligada só à educação formal nas escolas, que é importante, mas está relacionada a toda a forma de comunicação que abarca a nossa sociedade. Então, assim, tem que ser uma educação por geral. Então, só assim a gente consegue vencer. Se for só reforma de currículo, não vai mudar nada, porque, assim, enquanto você chegar em casa e ainda for reforçado que sua aparência lhe permite privilégios e que a sua escola, as pessoas da sua escola, são elas que vão acessar os melhores empregos, os melhores salários, e é quem vai ser chefe, o chefe é quem vai determinar o tom daquele ambiente de trabalho ali. Então, a educação, acho que é isso que precisa que aconteça. Assim. O senso de educação ele tem que estar permeado em todas as facetas da sociedade. Não pode ficar só com a carga do professor, porque ele é uma ferramenta importante, mas é uma só. E tenho a certeza assim, que a influência de rede social, de mídia e da televisão, que por mais que tenha rede social aqui, a gente tem um país que majoritariamente acessa informação por televisão, o poder da televisão, principalmente da televisão brasileira, ele é muito superior a quase qualquer coisa que você veja no mundo. Então, assim, na Europa, você não tem uma TV tão poderosa quanto uma Rede Globo aqui no país. Então, assim, quando a mudança chega na escola, mas também chega por essas vias, aí você começa a conversar, porque aquela pessoa que está ali no topo, não, tá, beleza, não, vamos contratar aquele ator, aquela atriz. O pessoal de Hollywood agora viu que, poxa, filme com protagonistas negros, com estética africana, isso rende bilhões de dólares. Então, cai por terra aquele argumento ridículo de que não vende. Vende para todo mundo, porque esse $1 bilhão não foi só a população negra que assistiu. Então, a educação ela tem que ser ampla e restrita. Se não for, bote aí mais 200, 300 anos nesse perrengue, assim, nesse cabo de guerra entre a educação formal e a educação informal, que é passada pela mídia e que é reproduzida nas ruas. Muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. T'Challa ou Eric Killmonger? Não entendi. Repita de novo que cortou. T'Challa ou Eric Killmonger?
Deixa eu ver. Depende. Eu ainda prefiro T'Challa, mas assim, Killmonger, na verdade, eu entendo ele assim como um cara que tomou atitudes extremadas ruins, mas ele teve um histórico, assim, faltou a ele orientação de direcionar o ódio dele. Então, mais ou menos, se você pensar como, a grosso modo, Malcolm X e Martin Luther King, ou Xavier e Magneto. Então, você é parte de um grupo discriminado. No caso de T'Challa, ele é da nação de Wakanda. Wakanda nunca foi conquistada por europeu, então assim, ele vem de um outro lugar. Um outro lugar de orgulho, de... E o Killmonger, ele teve perdas na vida. Então, só que as perdas que ele teve na vida foram direcionadas para o ódio de uma maneira que provocava a dor de outras pessoas. Então, assim, não houve empatia. O ódio dele, das perdas dele, não provocou empatia dele por outras pessoas em situações semelhantes ou diferentes. Então, é como aconteceu com Malcolm X, que o ódio, por muito tempo, foi o que direcionou ele. No final da vida, ele já estava com um discurso menos extremista, mas, assim, todos somos seres humanos. Então, como você vai reagir a uma situação de adversidade depende do apoio emocional que você teve quando você era criança e do apoio emocional que você tem tanto das pessoas próximas quanto da sociedade. Porque uma coisa é você sofrer um ato de ódio, mas você está abarcado pelos seus pares. Outra coisa é você ser uma pessoa sozinha, como acontece com muitas pessoas da população negra. Então, assim, se você não cresce com um pai presente, ou uma mãe ausente, ou se você tem 5 irmãos e a cada ano você vai vendo seus irmãos sendo assassinados ou pela polícia ou pelo tráfico. Então, o que diferencia é a maneira com a qual o ódio é conduzido. Então, assim, ainda sou T'Challa, sempre T'Challa, Wakanda Forever, mas entendo que o Killmonger, ele não é um vilão, como a Hollywood fez a gente acreditar que o vilão é. Ele é um ser humano multidimensional e cujo ódio moldou a personalidade beligerante dele. Então, assim, ele não é mau porque ele nasceu mal. Ele teve um histórico que fez com que a maldade dele, o ódio dele se transformasse em maldade e isso o transformasse num vetor negativo de mudança. Eu acho que a diferença é essa. T'Challa, por mais que esteja na oposição. Quando eu cheguei do filme, eu cheguei empolgado e conversei com um amigo meu. E aí eu fiz, cara, acabei de assistir Pantera Negra e você tem que assistir. E ele era do movimento dele também. E ele fez, eu assisti, você gostou? Ele fez, adorei. Ele fez, rapaz, muito bom, né? Ele fez, principalmente para o movimento negro, ele fez, não. Ele fez, por que não? Ele fez, porque o cara que queria mudar, o cara que queria revolucionar, o cara que queria enfrentar o sistema, foi morto no final pelo negro conservador. Achei muito bom que o professor Juvenal falou comigo isso, ficou na minha cabeça, por isso que eu botei lá no texto. Meu amigo, estamos conversando há quase 2 horas. Eu queria agradecer muito a você, agradecer muito a todo mundo que participou. O mestre Paulo está mandando aqui parabéns para a gente, ele ficou muito feliz, que melhorou o dia dele. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagens. E, para finalizar, eu vou perguntar para você um filme, uma série e um livro. E depois eu vou colocar essa série, esse filme, esse livro também para o pessoal nos cards. Beleza. Uma série Hollywood da Netflix, tem só 7 capítulos, e é interessante que ela trata dessa questão racial no mundo de entretenimento. Então, mostra uma versão da Hollywood que poderia ter sido no pós-guerra se as pessoas, em diferentes posições, elas tivessem tomado atitudes mais proativas em relação à questão da igualdade dos direitos raciais. Um filme, A Cor Púrpura, que é sensacional, maravilhoso, que trata da questão racial dos Estados Unidos assim, de uma maneira fantástica. Inclusive, é um filme que surgiu por conta de um livro. E livro é um livro antigo, mas ainda muito atual, que é O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado, de Abdias do Nascimento, que é incrível como este livro, escrito em 78, se eu não me engano, ele continua sendo muito atual. Assim, parece que está falando de hoje. Então,
seriam as 3 indicações minhas para quem quiser entender um pouco mais dessa questão racial no Brasil, nas Américas e no mundo, eu diria. Legal. Eu botei aqui 1889, que é o livro de Laurentino Gomes, que conta a história do Brasil na época da proclamação da República. Coloquei o filme Corra, que eu reassisti e cara, é muito forte aquele filme. Quem puder assistir, veja, Corra, excelente filme. E a série eu mudei um pouco, porque a gente começou nossa amizade por causa de um cara que é o deus dos Vikings. Então eu coloquei aqui Vikings, que é uma série da Netflix sensacional também. Muito boa. Sim. Rafael, muito obrigado, meu amigo. Um abraço. E abraço em toda a sua família. Axé, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Axé. Grande abraço.